Olá, gente, mais um Backcast, né? Backcast, eu sempre confundia com Backpapo. Da Rádio Vibe Mundial. Backpapo é a Vibe Mundial, toda sexta-feira, às 10 horas, que passa rapidinho, 10 e 20, já tá voando assim, tudo. Que inclusive os nossos convidados já estão convidados também para a rádio lá, tudo que são... Gente, o que é gostoso aqui, que não é, embora chame Backcast, aqui é mais uma sala de visitas. Sala de visitas que a gente traz pessoa que a gente gosta, pessoa que tem o que falar, pessoa que tem um compromisso com a qualidade, com o trabalho, tudo. Você pode falar tão bem assim, né? Nossa, você tá muito chique. Eu estou meio poeta, né? Oi, André. Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabe que hora que passa, né? Vai os três. É verdade, nem no Brasil, no Japão. Vai pro Japão, né? Vai pro mundo inteiro. É o melhor podcast de saúde do mundo. Bom, lá de casa é o melhor. É o único que tem o Dr. Bactéria. É o melhor podcast que vai o Dr. Bactéria. Tá vendo? Tem os outros também todos. Inclusive a nossa entrevistada hoje, que é uma surpresa grande, né? Surpresa, ela tem um podcast que inclusive eu a conheci nesse podcast, que é maravilhoso, que ela vai falar dele também, convida todo mundo para ouvir esse podcast. E, gente, mais uma coisa que eu pedi para vocês, quando vocês entrarem no meu podcast, no podcast da doutora Eliane, né, vocês tocam o sininho, começam a seguir a gente, né, que a gente tem muita... Você viu que nós estamos com uma visitação enorme, mas pouca gente está seguindo, está tocando o sininho. Isso que é chato, tem que ativar não é chato, sininho, é gostoso. né? Vou falar assim, gostoso. Não, é que assim, eu estou fazendo uma campanha. Tem que entrar, ativar o sininho, né, seguir a gente, compartilhar... Né? Porque aí a gente pode trazer gente legal, como hoje. Como hoje. Quem é que veio hoje? Quem foi convidada? Toca esses tambores. Olha, eu nem sei se eu sei falar o nome, que é tão chique. Liliane Opperman. Liliane Opperman. Ela fala muito prazer. Ela fala tão bonitinho, tão fácil, né? Liliane Opperman. Olha só, ela é uma médica nutróloga. 43 anos falando esse nome, uma hora fica fácil, né? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Tem 15 anos. É verdade. Feitos essa semana, inclusive. Parabéns! Nossa! Aquarianíssima. Nossa, se soubesse que tinha trazido um bolo cheio de chantilly com doce de leite, mas confeitos. Até olha, brigadeiro. A boca já no próximo a gente Seja faz. Bem-vinda, muito obrigada, Andréia, Dr. Bactéria. Eu tive o prazer de conhecer a doutora Eliane num programa que eu estava fazendo na TV Gazeta. Né? Aliás, eu já conhecia, que quem não conhece, né? Eu conhecia, já admirava, já era fã, tudo, já seguia. Né? Mas eu conheci pessoalmente, foi um prazer tão grande que nós se agarramos no papo lá, tudo, né? E ela me convidou para ir num podcast que ela faz, que é o The Doctor Show. The Doctor Show, maravilhoso. Na verdade, você quase foi intimado aí no The Doctor Show, né? Eu que me intimei, gente, que ela não Nossa senhora, eu já cheguei e assim, a gente tem que disfarçar, né? Nossa, Dr. Bactéria, mas aí a gente finge que tá tudo ok. Passar a mão no álcool, né? Assim, a gente fica meio tremendo. E aí eu falei, meu Deus, será que ele vai aceitar? Falei, bom, não, a gente já tem. Convidei, e não é que ele aceitou? E sabe o que eu achei interessante, Andréia? O quê? Eu falei, qual que é o contato da sua assessora? Não, marca o meu mesmo aí, meu WhatsApp. Vou embora agora. Não, mas depois na sequência a gente já tá aí junto, né? Eu acho que é porque ele deve gostar tanto de você que deve ficar com medo da gente descobrir que você é uma assessora tão boa e a gente querer pra gente. Ser sócia toda aqui. É que a gente não tem frescura entre aspas, né? A gente não tem frescura entre aspas, esse negócio de... A gente zoa muito, né? A gente brinca muito. Então, e foi muito gostoso, que eu adorei fazer parte, participar, um negócio muito gostoso, deu muita gostoso, audiência, o clima muito gostoso. O pessoal gostou bastante, nossa, me senti. Se a pessoa quiser ver, como é que ela vai? The Doctor Show Oficial, YouTube. A gente tem também o Instagram, que é o The Doctor Show Oficial. Onde a gente vamos seguindo, hein, gente? Vou colocar aqui, na legenda também, hein? É isso aí. Na mesa, você vai escrever? Na legenda embaixo do vídeo. Embaixo aqui. Tá. Bacana. Que bárbaro. E você mexe... Gente, isso daqui é importante. Como a gente come mal, não come? Muito. Nossa Senhora. Você estava vendo isso daqui? Que eu sou do Conselho Regional de Biomedicina, do CRB. Né? E nós fazemos reunião, agora está sendo toda terça e quinta, ou terça e quarta. E teve nessa reunião na terça-feira, eles marcam às 10 horas. Marcam às 10 horas. Aí você chega às 10 horas, você começa a fazer os processos que tem, vai indo, são muita coisa que tem. Aí, hora de comer, não vamos comer não. Aí me chega um monte mais um cesto enorme de coxinha, bolinha de queijo,
esse negócio. Mas para completar o almoço, mas você chama isso de almoço? Não, refrigerante não diet. Sabe que diet é para... Você vai comer com refrigerante diet. Refrigerante não diet e a gente fica até as 4, 5 horas da tarde lá. E o senhor não me chamou. E as coxinhas. Coxinha, assim, é de uma padaria, gente, que... sabe onde foi? Por coincidência? Não acredito. Da Bela Paulista, maravilhosa, que é patrocinador nosso aqui. Mas a Bela Paulista é maravilhosa fantástica. E ela tem outras coisas naturais, sem ser coxinha, que eu sei. Mas em que a gente tava... E eu lembrei na hora, quando eu estava comendo, aqui depois da 5ª coxinha, sabe, pareceu você na minha frente, uma praga que entrou na minha cabeça. Que entrou? Eu vi você naquele podcast falando, você no programa de televisão da Gazeta, você falando, sabe que você é mordido pela metade? Mas eu comi ela inteira. Depois de 5. Sabia que é muito fácil fazer uma coxinha fit? É, coxinha fit. Não, mas depois virou fit, que eu mastiguei ela toda. Não, peraí, que eu vou anotar. Coxinha fit, que eu tô num regime, 40 quilos. Inclusive a massa, vai o frango já na massa, não é só no recheio. Além de ser fit, ela é mais gostosa, bem mais nutritiva e é assada. Então não precisa... O problema maior é a fritura, né? E hoje tem tanta estratégia tecnológica. Exatamente. E dá para fazer na airfryer. Olha, gente, eu amo coxinha. Eu tô deixando de comer coxinha. Não, é apenas... Nossa. Sabe o que a gente tem que fazer na vida, Andréia? A gente tem que adaptar as receitas. Pegar o que a gente mais gosta. Depois que eu conseguir fazer o churros ficar algo saudável e fit... Você tá brincando, minha? Por que você fez isso? Eu fiz isso. E é possível ainda sem glúten. É possível você fazer uma massa com a farinha sem glúten. Nossa, é um sonho. Aonde? Como é que eu vivi até agora se tá com o seu livro? Que, aliás, está lançando o livro, aliás, né? estamos aqui. Livro, mostra aqui a capa. Olha. Nossa. 7 semanas para emagrecer. Mudar o pensamento e a vida, Olha, né? Qual editora? Editora Gente. Editora Gente. Do Roberto Chiniachique. Roberto Chiniachique. Conheço querido. Ele. Fizemos palestra juntos há muito tempo. Nossa. E como é que você consegue encontrar esse livro? Esse livro ele é encontrado nas livrarias, ele é encontrado também... No seu Instagram, dá para ter? No meu Instagram, a gente já coloca lá a Editora Gente também, que é por onde se compra também o livro. Tem e-book. Esse aqui é para Andréia. Ai, que bom! Olha. Obrigada, gente! Olha isso! Tem tudo a ver com o que eu tô precisando. Bactéria, apelido Roberto. Opa, obrigado! Nossa, obrigada! Olha, vem com dedicatória. Viu o apelido Roberto? Meu nome é Bactéria, o apelido é Roberto. É isso aí. Sabe o que acontece, doutor? Eu vou falar uma coisa. Eu tô num processo de emagrecimento, né? Foram 12 anos e eu tô com 40 quilos. E eu acho que o universo traz pessoas assim. Não tenha dúvida. Não é à toa que você está aqui hoje. Mas não gente, eu tô arrepiada. Ainda ganhar esse livro, gente. Quem está passando por o que eu estou passando, que quer ter mais qualidade. Bastante já. O senhor achou? Nossa, vem sempre, por favor. Não, mas, você sabe o que tem? Explica para ela que ela entrou na academia. Então ela fala assim, a balança não diminui. Ela está tendo uma troca, não está? Explica para ela. Exatamente. Eu devo estar tendo uma troca, porque você começou a exercitar. Então aquele músculo que estava adormecido começou ali a rever a memória. A gente tem memória muscular. E provavelmente a pessoa, isso ninguém sabe, tá? Mas a pessoa que está acima do peso, ela já é uma academia ambulante. Porque você imagina você com 20 quilos a mais. Você tem que ter musculatura para sustentar, caminhar, já levando 20 quilos. Então você começa já a trabalhar, aumenta ainda mais a musculatura e ao passo que a gordura diminui. Só que na balança, inicialmente você não vê a diferença. Isso que é fogo. Mas a gente tem um limite. Porque você imagina o seguinte, imagina quem faz academia há 10 anos. Se não tivesse um limite, a musculatura não parava de crescer nunca. Né? Agora, para gordura, aí você vai começar a ver a diferença agora. Porque a gordura a gente já começa a músculo tem mais. limite, gordura não. O corpo... Como é que faz para ser o contrário? Deveria, né? Poxa vida. Gordura limite. Chega no limite, acabou. Nossa, seria a solução. Nossa senhora. Seria a solução. Melhor que isso, só o mosquito. Em vez de chupar sangue, chupar gordura, né? Uma boa ideia. Eu tô vendo aqui, esse é o Aedes aegypti, né? Dá pra o mosquito chupar gordura em vez de sangue? Eu acho que dá para fazer em laboratório. Nossa, será que dá? O ideal. O mosquito que chupa gordura? Ideal. Agora me fala, eu tenho um amigo, se chama Genivaldo. Esse meu amigo era o seguinte, ele pegava e falava que uma vez por ano ele vai fazer regime. Então ele ficava insuportável nessa época. Sabe? Que uma semana antes, ele comia ali em casa de churrasco, quase todo dia, restaurante, levava comida, comia pra caramba. Eu falei, Genivaldo, por que você está comendo tanto? Ele falou, estou me preparando para o regime.
Preparando para o regime. Porque eu preciso ter energia para o regime. Né? Eu preciso ter energia para o regime. Mas isso não tem lógica. Você sabe que... imagina o seguinte. Imagina que a Andréia, do mesmo jeito que ela resolveu emagrecer, ela resolveu fazer uma gestão financeira na vida dela. Então, ela tem lá, sei lá, vamos supor que você tem assim, algumas dívidas, algumas contas que você precisa, né, equalizar. Aí você fala assim... mágica? Nossa, você está falando tudo sobre mim. Olha... Tem isso no livro? Como saber? Esse é o próximo. Até a parte de adivinha. Mas eu adoro essa analogia, porque é a seguinte, você imagina o seguinte, semana que vem você tem um encontro com um gestor financeiro que vai conversar com você e equalizar suas contas. O que você faz essa semana? Você vai no shopping, gasta tudo, porque semana que vem você vai entrar no modo economia. É isso que as pessoas fazem. Nossa, essa analogia foi maravilhosa. Poxa, eu vou emagrecer, então o que eu vou fazer agora? Comer. Então, estocar. Então a pessoa que pensar dessa forma, se ela quiser fazer uma economia ou fazer o dinheiro virar dinheiro, que dá dinheiro, de repente ela fala, não, então vou sair, vou gastar shopping center, porque semana que vem eu vou começar um novo formato financeiro. A minha mente agora vai trabalhar em função disso. Então, o cérebro, né? O cérebro. Por que é só segunda-feira que o pessoal começa o regime? Que se pulou aquela segunda-feira, não, agora só semana que vem, na segunda-feira. O nosso cérebro encontra milhares de formas de dar desculpas, né? Inclusive, se pular... não, então já pulou. Isso não vale só para o início, isso vale para o meio. Então, de repente, a pessoa está lá no meio da dieta, de repente ela dá uma escorregadinha, ela fala, já que eu escorreguei, então... Vou recomeçar. Eu vou escorregar, tipo, escorreguei no almoço, pedi sobremesa. Bom, hoje então o dia está perdido, então eu vou comer sobremesa também no jantar. Só que isso é uma conta que vai duplicando, né? É uma luta, né? E psicologicamente também é uma luta. Mas, por exemplo, eu vou fazer 49 anos, aí o pessoal fala assim... Não, é porque você entrou na menopausa. Desculpa, todo mundo dá, não dá? É porque você demora muito tempo para comer, o seu sistema não tá queimando. Eu falei, gente, então o que faz para acelerar? Além da academia? Não sei mais o que eu faço. A menopausa é o seguinte, ela é fato, né? A gente tem que considerar que existe com o tempo uma dificuldade maior de emagrecimento, mas a conta é simples. Com a menopausa tem que fazer exercício um pouco mais e comer um pouco menos. Simples assim. Não é o contrário, não? Não. Fazer um pouco mais de exercício, comer um pouco a menos. E são coisas que a maturidade traz também, né? De repente, você passa a vida inteira ansiosa, sem prestar atenção no que come, e a menopausa traz essa maturidade, essa coisa mais de estar centrada, de saborear a comida. Quantas vezes a gente come, nem prestando atenção, porque do celular, a gente já está fazendo outras coisas, então a gente compensa isso pelo excesso. De repente, assim, a gente entende que comer é um momento, é uma cerimônia, você para tudo e se saboreie, você vai ficar satisfeita e a gente não vai fazer o quê? Como tudo na vida, a gente está pecando pelo excesso, a gente está se presenteando pelos excessos. E a gente só precisa se presentear com o agora, com o estar presente, por isso que chama presente. Que dá de presente. Mas o que mata muito é restaurante por quilo, não é? Restaurante. Nós somos hoje, né? Meninas, você pega um prato. Eu só comecei com salada, mas no final. Nossa, você vai pondo um pouquinho, né? Tirar aspas de cada coisa, e já é um prato gigante. Eu não conseguia comer o que eu coloquei no prato. Eu falei, gente, você está o olho sendo maior ignorante. do estômago. Mas ele qual tá ótimo, né? Sim, sempre elegante. Agora, a estratégia do quilo é a seguinte: você chegou no quilo. Em vez de você pegar aquela filinha, você já fica nervosa que já tem uma fila que você tem que pegar. E é interessante que o nosso cérebro, ele trabalha muito na escassez. Então, a gente acha que a gente tem que pegar um pouquinho de tudo, porque senão vai vir alguém. A pessoa já mal fez o prato, já fez a sobremesa junto, porque vai que depois que ela come, na hora que ela voltar, a sobremesa já não tem também, né? O pudim. Não. O truque você chega, dá uma volta, sem prato na mão, só para você ver tudo. E aí você vai vendo o que tem, já vai estruturando o seu prato na sua mente. Precisava ter dado aquela volta hoje. Uma volta com o prato cheio, né? Porque aí você já pega e você já sabe tudo que tem. Então você já vai naquilo que você gosta mais. É igual no supermercado, né? Com fome. A gente põe coisa lá no carrinho que nem às vezes... Mas a gente tá com fome, olha, dá uma vontade. Exatamente. Parece que os docinhos, as coisas ficam pulando. Aí quando eu resolvo, falei, não, agora eu vou preciso fazer para manter, preciso fazer uma coisa, não sei o quê. Chego em casa, vou comendo. A hora que eu chego em casa, a moça que trabalha em casa, doutor, fiz canjica. Não. Existe a canjica fit. Ela não sabe fazer. Ensina. Ela faz com leite condensado, com um monte. Você não é de fit, né? Já tem leite condensado fit? Tem.
Tem, você tá brincando, menina? Tem de tudo isso. Tem, 0 açúcar. Tem o livro aqui, dá pra você ver mais tem algumas receitinhas fitness aí também. Mais 8 livros desse aqui. O que tem no livro? Tem receitas fitness, tem também um glossário de vitaminas e suplementos. E tem todo esse trabalho, né, de mindfulness. De vitaminas? Tem. Menina, eu tô chocado com esse negócio que apareceu a notícia hoje. Apareceu lá em pessoa que mexe com rede social, esse negócio todo. Que ela é blogueirinha também, gente. É uma blogueirinha sensacional. Meu sonho também é ser que nem você. Nada, é mais já. Não vem mais. Ela tá brincando. Apareceu lançaram. Deixaram 2 dias só que caiu, mas já fez o estrago. Um pessoal usando aquele pod, aquele em vez de cigarro eletrônico, em academia, dizendo que é um jeito, você pode fazer exercício. Não podem, gente, você não pode fazer. Mas falando lá que a pessoa usar o pod com vitaminas, que vai absorvendo vitaminas enquanto faz ginástica. Isso é mentira, não façam isso. Nossa. E aí eu vi um negócio que eu achei que era... Eu falei, não, eu vi errado. Vai inalar as vitaminas, é isso? Vai inalar, e não pega por isso, pega pela inalação de vitamina. Pro pulmão. Nossa, até o que isso? Cortar, mas tem feito estrago. Isso daqui viralizou de um jeito... que tem academias agora que o pessoal está fumando, fazendo ginástica com isso. Não tem que ser proibido. Não, é proibido no Brasil, é proibido, venda, consumo, esse negócio é proibido. Não, é proibido por isso, o pessoal soubendo faz. Né? Pior que estão fazendo com isso, e sabe qual a quantidade, falar de jovens? Tá? Um em cada 5 jovens fuma. Meu Deus. Menino, isso é 20%, isso é absurdo. E é uma porta de entrada para outras coisas, né? Inclusive, a gente tem uma matéria aqui com o Dr. Rodrigo Santiago, pneumologista, e é um alerta para os pais, para todo mundo, né? Porque o pessoal acha que trocar o cigarro pelo vape, para esses negócios, e aí aumenta o número de câncer, dá 200 vezes mais. Vou deixar também aqui para o pessoal ver essa matéria, é bem legal. E suplementação, já que nós falamos de vitamina, suplementação de vacina é modismo, moda necessidade. Suplementação injetável. Qual que é essas vacinas que o pessoal hoje virou moda, né? O pessoal acorda, pega aquele 400 comprimido na mão, mais um copo d'água. Isso. E pega e toma. Uma vez uma pessoa falou pra gente fazer assim. Eu falei, por que você acha que eles não colocaram tudo num comprimido só? Que deve reagir, um anular o outro. Assim, uma pessoa faz alguma coisa disso. O que você acha dessa febre que deu de suplementação? Eu acho que, por isso que chama suplemento, né? Porque primeiro tem que ser o alimento. Olha, gente, dá para você falar de novo? O suplemento, ele é após, né? Primeiro você tem que ter a sua base, a sua alimentação. Nenhuma vitamina... não come para tomar suplemento. Nenhuma vitamina vai substituir o efeito trófico do alimento no intestino. Eu acho que hoje você tem um recurso de uma vez ou outra com a correria da vida, onde muitas vezes você não tem à disposição ali o melhor alimento. Você deu exemplo aí lá da reunião que estava tendo uma coxinha e tal. Ter ali uma vitamina para suplementar, dentre elas algumas que hoje são impossíveis porque as pessoas não se expõem, por exemplo, ao sol. Hoje as pessoas elas ficam eternamente em ambientes internos e não se expõem. Então, assim, hoje é necessário muito, a maioria das pessoas precisa de suplementação de vitamina D3. Isso D3, é fato. Claro, tem cada pessoa, e por isso que eu falo, não existe nada igual para todo mundo. Tem que fazer algo individual. Faz uma dosagem de vitaminas, minerais, uma boa anamnese alimentar, o profissional que vai indicar o que a pessoa precisa. Porque é o seguinte, por que você acha que a pessoa toma tudo isso e sai com aquela urina amarela? Porque muita coisa que não é necessária. Um xixi rico, né? O xixi rico de vitaminas. Tá mais rico que o pó vitamínico, se for pensar assim. Então, eu acho que é interessante suplementar nos dias de hoje, onde muitas vezes a vitamina ela faz às vezes de um remédio. A gente usa, por exemplo, vamos pegar o gancho da vitamina D3. Hoje ela é usada para tratamento de doenças crônicas, autoimunes, inflamatórias. Esclerose múltipla. Não porque ela vai corresponder às necessidades diárias da vitamina D, porque você está, no caso, trocando um medicamento, uma droga sintética para ter esse efeito da vitamina. O mesmo vale para a vitamina C. A nossa recomendação é em torno de 60 a 80 miligramas dia, mas se a pessoa tiver uma rinite, isso não considerando questões ambientais, tá? Sem entrar nos méritos ambientais. Mas uma dose, por exemplo, de 500 miligramas, 1 grama de vitamina C, ajuda pacientes que têm rinite. Faz, às vezes, de um medicamento. Acaba tomando 1, 2, 3 gramas por dia.
Se bem você está doente. Eu acho que aí a gente está falando de um excesso. Uma tudo, coisa é você falar, precisa repor? Sim, agora a gente já entra no mérito do quanto, né? É desnecessário. E aí isso entra aí que atua a médica nutróloga, né? Porque assim, na nutricionista, e isso ficou bem claro para mim, a nutricionista, ela indica, ela faz a dieta, e a médica nutróloga, ela pode suplementar com auxílio de todos os exames, né? Exatamente. Análise, por exemplo, eu tenho vitamina D baixa. Sim. Aí eu vou na doutora Liliane e ela faz o injetável da vitamina que eu preciso. Eu descobri que eu tava com ferro baixo. Eu falei, nossa, mas você tá com ferro baixo? Lógico, não é só porque eu tô sobrepeso que eu posso estar, porque eu tava comendo errado, né? Então, eu acho que é importante a gente falar o papel da nutrologia nesses casos, né? Porque não é todo... tem um médico que indica, né, a suplementação, não é que você vai tomando assim à torta direito, né? Porque a comadre fez com o grupo do WhatsApp. Nossa Senhora. O grupo do WhatsApp é uma tristeza, né? Gente, porque você comprou um complemento vitamínico aqui que tem tudo. Eu quero, onde é que vem isso? Né? E por aí vai, né? Mas você sabe que ela falou num tema muito interessante, que é a obesidade desnutrida. Hoje é possível, principalmente pessoas que vão muito no carboidrato, né? Esses bebedores de refrigerante. Por exemplo, um refrigerante, um suco de laranja tem mais calorias do que um refrigerante, mas ele tem também nutrientes, tem vitaminas. Agora, um refrigerante é açúcar puro. Então, é uma caloria vazia, né? A gente tem que entender que existem calorias nutritivas e calorias vazias. E, de repente, a pessoa está em excesso de calorias vazias e faltando nutrientes importantes. E parece que a fórmula foi feita de um jeito, né, que a pessoa acaba... Vamos falar, adorando, né? O calor. Vou tomar aquele refrigerante geladinho. É um vício, eu parei de tomar. Mas agora, você acha que se eu sentir até o cheiro, mas falaram que um copo de refrigerante, você tem que tomar 36 copos d'água para voltar o pH do sangue, porque ele não deixa, né? É isso mesmo? Tem várias questões aí envolvidas, né? Que faz muito mal. E a gente acaba dando para criança. Sim. Na festinha de aniversário... Engraçado, né? Eu parei de tomar refrigerante, minha filha parou de tomar refrigerante. Aliás, o exemplo é de casa. É que você não comprava? O filho não faz nada que a gente fala, viu? Você sabia que os filhos não fazem nada do que a gente fala? Não faz, né? Não, eles só fazem o que a gente faz. A gente isso é verdade. Não adianta gastar saliva 1 hora num sermão. Você não dá o exemplo, se você não for o exemplo. Sim. Outra febre que a gente está vendo muito, e eu até soube que vai vir um novo remédio, são as canetas injetáveis. Toda vez que eu vou em algum médico, a primeira coisa que eles me indicam, a bariátrica. Você acha que você tem que fazer a bariátrica, alguma cirurgia? Ou a caneta injetável? Eu acho que a bariátrica, eu acho que uma agressão tão grande, você não acha? Dependendo do caso, tem paciente que às vezes o risco está tão grande que é necessário. Mas não seria assim, o caso dela, por exemplo, porque você só faz um regime, você está emagrecendo. Teria sim que avaliar outras comorbidades. Se ela tivesse, por exemplo, com uma hipertensão, uma diabetes muito descompensada. Que o risco seria grande. Que o risco a gente tem que pesar na balança sempre. Sim. Mas o certo, por isso que o livro ele tem o selo Mind Detox, né? Porque o certo seria fazer cerebriátrica. Porque as pessoas não fazem... Eu nunca ouvi falar nesse termo. Você faz o cérebro. O cérebro. Você faz a cirurgia cerebral, entendeu? Porque a cabeça fica de gorda. A pessoa fala isso, né? Nossa, a pessoa que faz... Quantas vezes que eu já sei que a pessoa que operou faz um prato assim, 3 vezes maior que o meu. Que ela fala, nossa, ainda tô com a cabeça de gordo. Exato. Então tem que mudar a cabeça. Tanto que assim, muitas pessoas que fazem a bariátrica chegam a emagrecer e depois tem um reganho. Algumas têm um reganho e não chega a voltar ao que era antes, mas hoje eu atendo pacientes que chegam a voltar ao que era antes. Nossa! E aí a gente voltando na sugestão que você deu da gente falar um pouco das canetas. Isso. Muitos pacientes desses que falam, nossa, eu vim aqui porque eu engordei tudo de novo, estou pensando em fazer outra cirurgia. A gente entra, por exemplo, com uma dessas canetas e ele fala, nossa, se existisse isso na época que eu fiz a cirurgia, eu não teria, porque eu consegui ter o mesmo efeito, a mesma saciedade. Você indica, então, para os seus pacientes? Eu indico, tanto para pacientes... O que é essa caneta? Eu desconheço. São os análogos do GLP-1. Então, inicialmente, foi com a liraglutida, conhecida como Victoza, depois o Saxenda, com aplicação diária. E depois, desde 2018 para cá, a gente tem a semaglutida com aplicação semanal, que é conhecida como Ozempic. E agora, no início do ano, lançou o Wegovy.
o Wegovy. Que é a mesma coisa do Ozempic, só que o Ozempic tem a bula totalmente destinada para o paciente diabético e o Wegovy para paciente com obesidade. Tudo receita médica, eles não vendem? Não... Então, o Wegovy é com receita médica, mas os medicamentos de diabetes, nenhum precisa da receita. Tá. Então, é comprado e assim... Paciente obeso ou sobrepeso com comorbidade, ou seja, tem o índice de massa corporal lá em torno de 27, mas tem ali uma dislipidemia, colesterol está alto, está hipertenso, tem indicação. Mas o que a gente está vendo hoje? Mulheres magras, pessoas magras, que tomam porque querem ser mais magras ainda. E de repente nem funciona. Porque essas pessoas, elas não comem, elas não estão ali com aquela gordurinha localizada porque comem muito. Elas dizem, nossa, eu tomo e não vejo diferença. Talvez não vá ver mesmo. Porque muitas vezes a pessoa não come não é pela fome. É por não exercitar, é por gastar pouco, é por ter o metabolismo tão lentificado, por falta de musculatura, por falta de exercício, que a caneta não vai ser indicada. Então, assim, indico para todo mundo? De jeito nenhum. Sim. Tem as suas indicações. Há casos e casos. Há casos e casos. Esse novo ainda não chegou no Brasil, né? Já chegou, já foi aprovado pela Anvisa. E a dosagem, ela vai até 2,4 miligramas, enquanto a Ozempic vai até 1 miligrama. E ela faz o que no organismo? O que faz? Atuando nesse receptor do GLP-1. Lentifica o esvaziamento gástrico. Então, a pessoa que almoça, dali a 3 horas ela está com fome de novo, ela vai ter fome no final do dia, porque esse esvaziamento gástrico ele ocorre lento. É como se a gente estivesse comendo uma feijoada muito grande e fica o dia inteiro. É porque eu já tomei. Só que sem comer a feijoada. O meu não fez muito efeito. É que você comeu junto com a feijoada? Eu comi pouco chocolate, né? Não. De repente você começa a entender que o chocolate, o chocolate ele tem densidade calórica. O que é densidade calórica? É um volume pequeno, porém naquele volume pequeno a caloria é muito grande. Isso, tanto o bariátrico quanto as pessoas que usam a caneta começam a perceber o seguinte, eu não consigo comer volume, então eu vou fazer o quê? Vou tomar meia latinha de leite condensado, ou comer ali um chocolate, ou comer, sei lá, um pacotinho daquelas castanhas, que tem muitas calorias, mas a densidade é pequena, então o estômago ele comporta. A estratégia já que o estômago não comporta, a gente tem que usar alimentos de baixa densidade calórica. Por isso fazer aquele prato bonito de salada, que tem muito volume, mas pouca caloria. Porque se a pessoa vai enganar ela mesma, né? Então eu consigo comer só um pouquinho. Tá bom, então eu vou comer aqui a picanha com aquela camada de gordura, que aí vai muita caloria, e aí ela não vai ter resultado. Olha, porque no final das contas... Ser uma boa, né? Que o cachorro, você deixa o prato mais cheio do que quando você começou a comer. É verdade. Vou comprar, fiquei com vontade agora de comer. Tem que comer aquela folhinha, mas tem que ter paciência aquele negócio. Eu tenho uma estratégia que eu indico para os pacientes, que é o seguinte... essas dicas aí, pelo amor de Deus. É fantástico. Deixa eu anotar aqui. Ainda bem que fica gravado, né? Depois. Vou rever várias vezes essa entrevista. Principalmente quem gosta muito de doce. Fala, não consigo ficar sem doce no final das refeições. Isso vale para sorvete também? Vale. Tem gente que é apaixonada por canjica, sorvete canjica. Você compra aquela clara pasteurizada, porque não tem risco de salmonela, não tem risco de nada. E aí você coloca... Pode ser suspiro? A clara? Em forma de suspiro? A gente vai fazer um suspiro. Eu vou ensinar que jeito que você vai ser suspiro. Anota aí, gente. Anota aí. Eu já estou anotando. Então, basicamente numa batedeira, né? Sim. Ou com aquele mixer. 2 colheres de sopa dessa clara pasteurizada. 2 colheres de sopa, que é isso aqui. Quando você bate, vira um pote. Uma espumaiada desgraçada. Uma espumaiada. Um chantilly, né? Coloca ali um adoçante estévia. Coloca ali umas gotinhas de limão. Raspas de limão, para ficar gourmet, né? E a sensação que você está comendo uma torta de limão. Olha, eu vou fazer Só que você não consegue nem terminar de comer. Porque aquele volume, ele enche, ele dá uma saciedade. Porque proteína pura. E não tem quem não sinta saciedade com isso. É que eu adoro assistir jogo comendo alguma coisa. E eu como o quê? Castanha, amendoim. Então é melhor fazer esse suspiro. É melhor fazer esse suspiro. Vou fazer um saco de suspiro aqui. Então, é clara. Quanto? 2 colheres de sopa. 2 colheres de sopa de clara. Que é o equivalente a 2 ovos, né? 2 colheres de sopa. Bato. Virou aquela espuma. Virou espuma. Pega o limãozinho. Pinga ali umas gotinhas. Põe um adoçante a gosto.
e põe as raspas do limão ali. Fica bom demais isso. Depois que lava a casca, viu? Exatamente, tem que lavar. Eu já dei uma bronca nela de lavar a casca. Pode colocar, enjoei, quero mudar. Põe canela, que a canela, além de tudo, tem um efeito funcional de diminuir a vontade do doce. E pôr no forno, suspiro normal. Pode pôr no forno também, que é bem interessante, né? Como se fosse um soufflé. Pra comer de colher isso aqui? Pra comer de colher. De colher, nossa, mais fácil ainda. Mais fácil. É um mousse, né? Fica um mousse. É simples, efetivo, proteico. Nossa, que massa. Nossa, vou comprar uma galinha diet. Vou fazer essa clara. Eu tento fazer aquele bolo de caneca, porque eu não tô comendo doce. E eu sei, não é que eu não tô conferindo, eu fiz promessa por causa da minha mãe. Aí eu dá muita vontade de comer doce, né? Eu como muita melancia, que não sei se é bom. Alto índice glicêmico, viu? Melancia? Melancia? Tá vendo? Tá dispara aí, a insulina. Emagrecer. Nossa, você tá dispara, brincando. é um dos alimentos de maior índice glicêmico. Você tá brincando, dispara né? Com aquele vermelhinho tão bonitinho. Pois é. E aí a pessoa disparando a insulina, o que ela vai fazer? A insulina disparada retira aquela glicose que está no sangue, cai a glicemia, você vai ter fome de novo ou necessidade de açúcar de novo. Então melancia não é indicado para quem está emagrecendo. A melancia, ela tem baixa caloria, mas ela tem alto índice glicêmico. Por exemplo, o abacate, ele tem muito mais calorias que a melancia, mas ele tem baixo índice glicêmico. Ele não vai fazer estímulo da insulina. Então, por isso que ele é indicado em dieta low carb. Menina, eu tô chocado. Eu como melancia todo dia. Minha mãe, nossa, todo mundo lá em casa, família toda ama melancia. Ontem eu falei lá em casa, falei, olha, tu fazendo meio regiminho, amanhã vai uma pessoa lá, falei de você. Eu falei, hoje sobremesa só melancia. Comi um monte de melancia. Aí, quais são as frutas de baixo índice glicêmico? O morango, a amora. Você tem ali exemplo. Uma coisa interessante. A mesma fruta, ela pode ter alto, médio e baixo índice glicêmico. Por exemplo, vamos pegar o exemplo da banana. Aquela banana muito, muito madura... Tem isso tudo aqui? Não tem, mas está no próximo. Mas no volume 2 vai ter. Vai ter no volume 2. Volume 2 vai ter. E aí, essa banana madura, ela vai ter alto índice, médio índice glicêmico, né? Se comer a banana mais verdolenga, ela vai ter baixo índice glicêmico. E se for aquela banana passa, né, é alto índice glicêmico. Olha. Aquela com carinha de boazinha? Aliás, todas as frutas secas, que todo mundo fala, nossa, agora eu estou fazendo dieta, eu como castanha e fruta seca e não emagreço. Eu não sei, eu não vou falar, tem uma pessoa nessa mesa que... Tem que comer fruta fresca. Eu vou no Mercadão, eu compro todas as frutas secas que tem. Então, nossa. É saudável, mas para quem quer emagrecer pode ser um tiro no pé. A intenção é emagrecer. Então, a intenção... o inferno está cheio de boa intenção, viu? Então, a gente tem que rever as intenções. Comida japonesa, por exemplo, né? Até eu ia falar para o senhor, porque deve ter, né, um pouco de bactéria. Não sei se tem que... indica, seus pacientes falam muito, porque é uma febre, né? Comida japonesa a gente não deixa de comer pelo menos uma vez por semana. Eu, no meu caso, como até 2 às vezes. É bom, não é bom para o organismo? É fantástica. Aliás, se você for pensar, os japoneses são uma população extremamente elegante, longeva, né? Não envelhece, né? Em termos de geral. Hoje em dia está todo mundo esperando um milagre do creme anti-envelhecimento ou da cápsula milagrosa, enfim, o botox da alma, né? Enfim, mas de repente a gente começa a olhar essas populações que envelhecem lento. Por exemplo, a população japonesa. O que eles fazem, né? O que eles comem? Primeiro que quase não come glúten. Ali é o que? A base é arroz. O arroz não é tão açucarado, porque a comida japonesa no Brasil, por exemplo, lá não existe hot roll, isso aqui é invenção nossa. Molho tarê não tem lá? É invenção nossa, é invenção do brasileiro. Se for pegar a comida japonesa na sua essência, ele é o arroz, sem aquela açucaiada toda que a gente vem colocando aqui. Rolinho primavera não tem também? Também é invenção nossa. Invenção. E assim, o que é saudável? É você comer lá o peixe com arroz, excluir esses hot roll, essas frituras, esses molhos tarês que começam a ter muito açúcar, né? O próprio molho de soja, optar pelo light, que ele tem menos sódio e ele não tem açúcar, né? O famoso shoyu. Tem que tirar. Ainda fala uma coisa que é estratégia para quem não quer inchar. Porque tem gente que fala assim, nossa, eu vou no japonês, depois fico inchado, com dor de cabeça. Receitinha simples. No japonês mesmo.
para fazer metade de um limãozinho espremido e a outra metade coloca um molho de soja light. Eu quero fazer uma diluição ainda mais desse sódio. Põe um pouquinho de vinagre de maçã, que também tem em qualquer restaurante japonês. E ali você vai colocar maçã, limão e o shoyu light. O shoyu light. E ali você está fazendo... Você está mudando a minha vida. Você tem consciência disso, né? Eu vou te falar... Nunca vou comer melancia. Então, a melancia é interessante como sobremesa. Porque ela tem alto índice glicêmico. Você está em jejum, a pessoa começa a refeição, acorda come uma melancia. A insulina vai disparar. Agora, você comeu lá o seu pratinho, salada, a batatinha doce de preferência, não frita, e uma proteína. Depois você vai comer a sobremesa, que é a melancia. Um pedacinho de melancia. Então, esse índice glicêmico dela, como você já recheou o teu estômago antes com proteína, com uma série de outras coisas, esse índice glicêmico vai ser diminuído. Agora, a ordem dos fatores altera o produto na nutrologia. Na matemática não, mas na nutrologia sim. Porque você começando a primeira refeição, vou comer uma melancia, uma fruta para abrir o apetite. Vai disparar a insulina, aí vai abrir. Por isso que vai abrir o apetite. Entende? Abriu mesmo. Por isso que vai abrir o apetite. Então eu posso comer minha melancia, né? Sabe aquela história assim, gente, eu não aguento fazer dieta porque a médica passou uma maçã, eu como a maçã, eu não estava nem com fome, fui comer a maçã no lanche da tarde, despertou ali um vazio que você quer comer tudo. Porque o problema das pessoas que acham que a fruta maçã sozinha... também com a melancia? Na melancia, a maçã não tem alto índice glicêmico, não. Mas qual que é a combinação perfeita para um lanche intermediário, para um lanche da tarde? É você comer uma proteína e a fruta. Por quê? Para diminuir o índice glicêmico. Um queijo branco. E a maçã. E o pão? Se for integrar uma fatia, alguma coisa, ou só o queijo branco? Então, o pão nosso de cada dia nos dá hoje é de manhã, no café da manhã. Nas refeições intermediárias... Deixa o pão de lado. O ideal... Tá pensando que é pão francês na chapa, né? Quanto tempo eu não como? Nossa, que delícia. Não tem problema. Não. Se todo mundo comer só um pãozinho francês na chapa de manhã, ou sei lá, gosto de comer na hora do almoço, enfim... O problema é os pães, os macarrões, né? Porque é glúten de manhã, é glúten no almoço, é o biscoito da tarde. Né? Eu não estou falando... O meu paulista, ele gosta daquele famoso pão na chapa com requeijão na entrada, né? Que faz requeijão na entrada, que ele forma aquela casquinha, né? E um copaço de chocolate quente, gelado. 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 A paciente nossa não acreditou que ela saiu com uma dieta que tinha assim, um pão francês, sem miolo. Sabe o famoso pão com ovo? Sim. É fantástico para diminuir o índice glicêmico e dar saciedade. Então a pessoa estava acostumada a tomar aquele café da manhã, o pão... Você tem vaga a partir da semana que vem? Tenho. Vamos escrever lá no seu... Vamos. Falando sério. Estou falando sério. O dia que você quiser. Vamos. A gente abre o consultório só para você, porque senão os pacientes vão ficar tortos. Nada, né? Sim, doutora. Eu já andei na Paulista. Andar na Paulista com o doutor Roberto é ficar parecendo que eu tô com a Xuxa. Tudo cobrador. É isso aí. Era cobrador e parente. Nossa, que bárbaro. Pão com ovo sem miolo. Isso mesmo. Aquela pessoa comia 2 pães de manhã, passava aquela camada de manteiga, que às vezes era mais manteiga com pão do que pão com manteiga, tomava aquele cafezinho, 0 proteína, ainda achava que estava fazendo um sucesso tomando suco de laranja de manhã, que é outro veneno que eu já vou falar um pouquinho. E aí o que acontece? Suco de laranja? Raciocina comigo. Sim. Se você comer uma laranja... Você é consciente que vai mudar a minha vida, né? Esse é o meu objetivo. Consciência disso, vai mudar totalmente, menino do céu. Se você pegar uma laranja, descascar uma laranja, partir a laranja, chupar a laranja, separa a sementinha e come o bagaço, você vai gastar uns 10 minutos fazendo isso. E vai ficar saciado. Se você espremer 6 laranjas, que coa ainda aquele bagaço, tomar um copo daquele, que é o copo médio de suco, são 6 laranjas, você vai engolir em 30 segundos, não vai ficar saciado e a sua insulina vai disparar. Uau. Olha a diferença. E olha a propaganda que o pessoal fala, você lembra? Não, compre essa centrífuga, não sei o que, tal, senão seu filho não vai tomar vitamina, seu filho vai morrer, não sei o que, tal. Eu preciso comprar essa centrífuga, não sei o que, tal. E você acaba centrifugando tudo, vira o suco. E aí depois você toma aquele ainda cafezinho, que aquilo vai fermentar a barriga, te passa até mal, né? Porque a mistura de café com laranja é um veneno, né? É assim. Fermenta tudo na barriga. Eu, pelo menos, passo mal, já passei. Vai ver que isso sou eu. Então, né? são coisas fortes para o estômago, né?
Mas, por exemplo, um paciente que fala, nossa, eu comia 2 pães franceses com manteiga, tomava um cafezinho, suco de laranja, passava 2 horas, estava morrendo de fome, tinha que parar não sei aonde para comer, comendo esse pão sem miolo, colocando um ovo ali, de repente, né, põe ali um queijo branco, come a fruta e não toma o suco, e toma lá o cafezinho, de preferência sem adoçante, tá? Eu vou confessar uma coisa para vocês. Sim. Eu não consigo tomar café sem adoçante. Mas eu descobri um adoçante à base de stevia que deixa o café igualzinho ao açúcar. Nossa, que bárbaro. Depois você dá um nome e ele não faz mal para a saúde. Porque já indicaram açúcar de coco, né? Açúcar de coco é melhor do que o açúcar normal, mas também é açúcar. Né? O que é bom do coco é o óleo de coco. Aliás, uma forma de tirar... Eu ajudo muitos pacientes a tirar adoçante do café, eu não consigo. Então, eu reconheço que eu tenho esse limite, mas meu marido ele passou a tomar o café sem adoçante quando ele colocou uma colherinha do óleo de coco. Deu super certo. Você conseguiu fazer seu marido fazer? Consegui. Eu não consigo. Que a mulher que fala, conseguiu fazer o marido mudar, consegue qualquer pessoa. Só eu mesma que não, mas... Eu tenho uma curiosidade, doutora Liliane, mas assim, antes de falar essa curiosidade, o que você acha do jejum intermitente? O que é jejum intermitente? O jejum intermitente é você ficar por um período, qual que é o clássico? É em torno de 14 a 16 horas em jejum, incluindo o horário de sono. Então a pessoa fala, nossa, vou ficar 16 horas sem comer. Não, mas parte disso você vai estar dormindo, então não vai comer mesmo, né? Então, como que funciona? Claro, existem jejuns intermitentes até de 24 horas. Nossa. Mas o clássico que todo mundo faz, que ficou na moda, é o de 14 a 16. Então, a pessoa, por exemplo, se ela for ter a primeira refeição dela ao meio-dia, aquela pessoa que não tem fome de manhã, que não faz questão, ou às vezes acorda tarde, primeira refeição ao meio-dia, e a última às 8 horas da noite, ela vai ter essa janela de alimentação de 8 horas, e a janela de jejum de 16 horas. Uau, olha. Você sabe que ganhou o prêmio Nobel, né, o jejum intermitente, não só como estratégia para emagrecimento, mas principalmente para dar aquele restart celular. Então é bom. Você sabe que antigamente se curava as doenças com jejum e sono. Né? Às vezes eu penso, não, tá doente, tem que comer muito. Então, às vezes você tem que criar esse estado metabólico do jejum para que esse metabolismo ande, para que essas células sejam restartadas, né? E muitas pessoas se adaptam, não só para perder peso, mas como estilo de vida, porque se sentem melhor, o cérebro funciona melhor. Se a gente for ver algumas culturas, as meditações, assim, alguns rituais são feitos com o jejum prévio. Exato, tem a maioria budista, vão entrar no jejum, não sei. Porque o jejum não é à toa, ele cria um estado metabólico muito interessante. Por que a pessoa almoça, come um prato de macarronada e 2 horas depois está dormindo no sofá? Nossa, dá um peso, né? Nossa. Eu lembro na minha época do vestibular, que eu falava, meu Deus, deixa eu comer bastante proteína e salada para eu fazer a prova, geralmente era uma prova à tarde, para eu ficar bem atenta. Eu via o povo dormindo, ainda levava uns chocolates, uns biscoitos. Eu falava, vai ter uma alcalose metabólica. Quando você come muito carboidrato, come massa, come muito... Essa alcalose metabólica é o que faz ter aquela sonolência, isso aquele peso. Isso não é pizza, não, né? Você sabia que tem pizza low carb com massa de brócolis, de couve-flor, dá para fazer em casa. E depois eu falo o seguinte, lá na clínica a gente indica para os pacientes, desde quem gosta de fazer receita, opção A, né, você faz, opção B, os locais que você pode pedir, porque as pessoas têm um negócio com a pizza que é assim, o pedir, a facilidade, entrar no iFood ali, ou no Rappi e tal, faz o seu pedido. Imagina um paciente que sai da consulta com opções de receita para fazer e opções de iFood para pedir. Então não tem desculpa para não fazer. Uma consulta com iFood. Gente, plano A, B e C. Qual bairro da sua clínica? Em Moema. Nossa! Você sabe que assim, a pandemia ela abriu minha mente para fazer telemedicina, né? Que antes eu falava que absurdo, o nutrólogo tem que ver o paciente, fazer bioimpedância, e não abria. E na pandemia, de repente, eu vi que eu estava atendendo gente do mundo inteiro. Olha, porque ou era assim ou não era, né? De repente, aquele início que todo mundo fechou. E é interessante que eu acompanhei pacientes em 2020, que eu fui conhecer pessoalmente no final de 2021. Então, eu vi ali no vídeo, né, começou cheinho e veio 2021 magrinho.
Que, aliás, nessa pandemia você deve ter pego muitos casos que o cara estava preso em casa, geladeira cheia. Quando estava geladeira cheia. Neurose. Não, o cara lá comia. O emocional lá embaixo, Ficou comendo o dia inteiro. A atração da pandemia virou comer. Porque você já não podia mais ir num cinema, não podia mais ir num barzinho, ir numa boate. Qual que era a atração? Comer. Você deve ter pego muita gente fora de peso nessa época, com refeição totalmente desbalanceada, tudo louca, né? Eu vou falar que assim, eu tive o privilégio de trazer essa oportunidade para as pessoas. A gente teve até um quadro na Gazeta. Oh, que bacana. Que o quadro chamava Engordei na Pandemia, e agora? Que legal. Engordei na pandemia, e agora? Bárbara. Porque assim, a pandemia pode ser um convite. Tá no YouTube? Tá tudo no YouTube. O nome é assim mesmo? Engordei na pandemia, e agora? E agora? Ixi. Então assim, ótimo, vamos focar, já que você está... Muitas vezes a pessoa estava com mais tempo, ocioso, focar em se conhecer, em aprender, ir para a cozinha. Quantas pessoas começaram a cozinhar na pandemia? E por que não cozinhar mais saudável? Por que não aproveitar esse momento e fazer um exercício em casa? Muitas academias começaram a alugar bicicleta para você fazer aula de spinning em casa. Eu aluguei uma esteira. Não usei. Tá empoeirada, né? Eu aluguei na época, depois devolvi, porque eu não usei, mas eu tentei alugar. Mas o interessante é o seguinte, até para as academias não fecharem, olha que inteligente, porque elas também precisavam, tem os professores, educadores físicos, alugavam as bicicletas, a pessoa fazia o spinning em casa e o professor entrava com elas online. Então, eu tenho uma certa quantidade de pacientes que mesmo hoje com as academias voltando, elas não voltaram, elas gostaram disso. Gostaram de poder estar... Não, principalmente em São Paulo, que qualquer lugar que você vai desloca, uma hora e meia, perde tempo. Isso é absurdo, né? Exatamente. Sim. Então foi assim, foi um divisor de águas. Eu tenho uma curiosidade que a gente falou... Como é que é o seu dia? Porque assim, você falou que você já falou sua idade. Eu nem acredito da sua idade, porque você é linda, tem uma pele linda, um cabelo lindo. Eu acreditei, sim. Ela é bem 22 anos é o que ela falou que tinha. Olha, 22 anos. Eu aceitei. Com 22 anos eu estava casada, formada e com a minha filha. Ela é casada, o filho dela nasceu com 1 mês, ela é casada há 2 anos. Nossa, então você já tem uma filha. É que eu entrei na faculdade com 16 anos. Com 3 anos de idade eu já li e escrevia, minha mãe me colocou adiantada na escola. O que, não, por um lado, é bom, né? Porque a gente ganha tempo na vida, mas assim, do ponto de vista emocional, hoje até nem se pode muito fazer isso, né? Então eu lembro que com 16 anos eu estava lá dentro de uma sala de medicina, eu não tinha nem maturidade para entrar numa sala do cadáver. Eu saía da aula de anatomia com medo. Chegava em casa, um cadáver. Mãe, tinha um morto lá. Justo. Não tinha nem a maturidade. Você pode ter, às vezes, a capacidade intelectual, você não tem a maturidade, né? Mas me conta o seu segredo de beleza, por favor, que todo mundo deve estar querendo saber, né? Como é que é o seu dia a dia? O que você faz que você não come? Conta um pouco pra gente. Eu acho que até o fato da gente ser nutróloga, eu penso muito no seguinte, quantas pessoas que estão ali e eu estou cuidando e eu tenho que ser inspiração. Então, quando eu cuido de mim, eu não estou cuidando só de mim. Eu estou cuidando de todos aqueles que eu cuido. Sim. Porque eu tenho que ser exemplo. Isso é fácil. Eu falo para muitos pacientes assim, olha, tá difícil fazer por você? Faça por você e pelas pessoas que estão ao seu redor. Porque você vai ser mais saudável. A pessoa, quando vai numa consulta, ela quer ver o que ela quer chegar, né? Eu tento, né? Sim. Eu não sou perfeita. Não. Gostaria de fazer muito mais exercício do que eu faço. Gostaria de ter, assim... eu vejo que eu consigo que pacientes façam coisas muito melhores do que eu. Eu tenho paciente de 50 e poucos anos que parece que tem 20. Que tem uma energia absurda. Tem dia que eu acordo em casa e falo, meu Deus, hoje eu estou muito cansado, hoje eu não vou na academia. Eu falo, não, mas a fulana está fazendo. Ela já postou, então eu tenho que fazer também, porque eu sou a médica dela. Como assim? Você faz todo dia? Não faço. Mas tem gente que faz isso, né? Às vezes dá até raiva, inveja boa. Não sei se existe. Você olha assim, você acorda, você olha, a pessoa já está 1 hora na academia, falando, meu Deus, sai daí. Mas você acorda, você faz o jejum intermitente? Não faço, porque eu tenho hipoglicemia. Então tá vendo? Não é para todo mundo, por isso tem que ir no médico. Eu tenho hipoglicemia desde cedo, desde 14 anos. Uma pessoa falou para mim, ela falou o seguinte, você acorda, aí você pega num copinho, você coloca um suco de limão, deixa eu ver se eu lembro, um suco de limão, acho que um cravo, gengibre e os famosos shots, né? Isso, e um pozinho que... Cúrcuma.
Louro. Não, aliás, eu nem vou te falar o que eu fiz, mas já vou falar, que o pessoal tem curiosidade. Da primeira vez, ela tinha dado uns 9, eu fui no Mercadão. Lá tem tudo, impressionante, coisa que eu nunca ouvi falar, lá tem. O negócio que ela me trouxe todos. Eu comprei um monte de coisa. Eu fui lá, cheguei lá na mesa enchida, aquele sacaiada todo, comprei um monte de potinho, tudo organizadinho, esse negócio todo, tal. E o que eu fiz? Telefonei para ela e falei, nisso aqui eu vou morrer. Estou com dor de estômago. Mas o que você fez? Botei todos os pós. Ou seja, para intercalar, né? Para você não enjoar. Intercalar, fiz todos os pós de uma vez só. Virou uma torta. Eu comia no estômago, acabou com o estômago. Né? Ela falou, não, fica uns 2 dias sem tomar nada, aí toma um por dia. Aí que eu me expliquei. Ela já tinha explicado, eu que não tinha lido. Tinha glutamina também? Tinha tudo. A glutamina é um nutriente do intestino, né? Tinha tudo que você pode imaginar lá. Eu sei que aí mistura aquele pozinho, shotzinho. Aí você põe, você vira aquele negócio, né? Toma, aí depois você espera um pouquinho, aí que você vai tomar um café. Mas é um pozinho por vez, né? Um pozinho por vez. Ele conseguiu juntar todos os pós. Isso eu aprendi, pozinho por vez. Aí deu certo. É bom? É bom, porque tem muita gente que fala assim, nossa, eu não tenho tempo de comer tão saudável, mas eu queria comer alimentos funcionais, mas eu almoço no quilo e lá é difícil, enfim, a pessoa traz uma série de dificuldades. Então, de manhã tá em casa? Tô. Então, de manhã a gente vai fazer um super shot com vários alimentos funcionais para garantir essa energia. Então, eu já tenho uns pontos pozinhos, depois eu vou lá mesmo, falando sério. Vamos mesmo. Eu vou levar os pozinhos que eu tenho. Ótimo, a gente aproveita. Você já olha, isso aqui joga fora, isso aqui joga fora, isso aqui usa, isso aqui joga fora, isso aqui usa. A gente tem aproveita. dieta que seca a barriga, né? Porque, por exemplo, no meu caso, a minha barriga é bem assim, gordura visceral, então deve ter uma dieta especial. Seca né? a barriga, esse nome parece que é coisa do antigo farinha, Egito. Tem até um livro, né? Barriga de farinha, né? Tem o Barriga de Trigo. Barriga de trigo, né? Que ele fala muito, e é verdade, eu falo que é um dos livros, assim, leigos, que tem uma profundidade. Eu indico para muitos pacientes barriga de trigo. Ele explica exatamente a questão do glúten, porque as pessoas acham que a questão do glúten é só para quem é celíaco. Mas o glúten, como ele é hoje, né, totalmente modificado, enfim, ele faz muito mal o excesso. E ali ele mostra no livro Barriga de Trigo quão mal... Mas tem que ler o meu antes, né? Nossa, eu tô Tem que ler o meu antes, depois você vai ler esse. Menina, esse livro aqui, eu vou comer esse livro aqui. Nossa, eu tava não tem calorias, gente, pode. Isso aqui. O legal é que leitura obrigatória. Obrigatória. Esquece o resto, leitura obrigatória. Tá aqui, ó. E o mais interessante que ninguém tá esperando, né? De repente começa a fazer uma mudança na mente, né? Sim. No hábito. Tem uma ferramenta, deixa eu mostrar para vocês aqui. Que as pessoas pensam assim, eu vou emagrecer, tá, mas para quê? E o que isso vai representar? Em quais áreas da sua vida isso vai impactar? E de repente a gente não entende que a nossa vida... Quinta semana, quarta semana. Gente, sim, 7 semanas, né? Encare os números. É tipo um diário, né? É um diário. Os números, exatamente. Essa ferramenta aqui, ó. Essa aqui? Essa. A gente é tudo isso. Então a gente é o nosso. Espiritual, parentes, conjugal, filhos. Isso. E a gente acha que aquilo que a gente faz vai beneficiar uma coisa única. Mas se você vai ser saudável, seu profissional vai ser melhor, seu emocional vai ser melhor. A questão da estética é a consequência. Porque você, sendo saudável, você trabalha mais, seu financeiro melhora. Nossa, eu tenho medo de fazer isso. Tenha medo não. de fazer isso aqui. Eu vou devorar esse livro, é muito legal. Nossa saúde, né? O servir ao próximo. Seu trabalho na parte da mente, do cérebro, né? Que é na verdade, é tão importante. Quando você decide uma saúde, né? Porque não é só emagrecer de saúde. Eu vou falar, eu sempre dou essa notícia. Não vai dar essa notícia, não, que eu acho que o caso dela, antes do negócio, é que aquele regime do amigo meu, o que ele fazia? Ele parava de comer. Então até emagrecer com o que ele queria. Aí emagrecia, só que depois ele emagrecia, aí na outra já marcava a data para uma nova churrascada, para comer os doces, para comer não sei o quê. Então, ele engordava e emagrecia. É mudar a cabeça, né? Que você falava assim, mudar a cabeça. Que né? é a base do seu trabalho, né? Mexer e ajudar as pessoas também mentalmente a entender. Porque se não mudar o hábito, né? Mudar e manter. Que já vem que eu vou ter que fazer contigo. Eu falei que ia dar cabeça. Emagrecer não é difícil. O sucesso de emagrecimento não é o quantos quilos se perde em quanto tempo. Não importa que seja 5 quilos. Se você perdeu e nunca mais ganhou, tem mais sucesso do que aquele que perde 20 e ganha
20. Olha, tá vendo? Que eu acho que fazer uma semelhança, o pessoal chama de síndrome do Big Brother, né? Que é aquele cara que não era conhecido, de repente ficou super, ultra, hiper conhecido, não sei o que tal, só que como tudo passa, aí de repente chega lá em cima e cai, e a pessoa não entra na cabeça dele, então é isso. Mas aí tem a manutenção, se o cara sai do Big Brother, porque está ali em evidência, se ele não trabalhar essa evidência e fazer coisas após... Né? O que é a mudança? Ele entrou, não tinha essa notoriedade. Ele saiu, mas de repente ele se identificou ali com um determinado público, numa determinada missão, porque quem está em evidência tem missão. Ninguém que está em evidência está ali à toa. Você está ali para passar uma mensagem, para passar um recado. E você tem que aproveitar disso e entender a sua missão depois disso. Quem entende isso, mantém-se em evidência. Porque mudou. Porque manteve aquilo, nutriu aqueles fãs, aquelas pessoas que estavam seguindo. Quem simplesmente nadou, ficou na onda, não entendeu que necessitava de um trabalho diário, vai perder essa fama, vai perder essa notoriedade, pode entrar até em depressão. Não, se você vai ver... É o caso do mudança alimentar, né? Se você vai ver, está no 23º, né, Big Brother? Acho que é isso. 23, cada vez, acho que vai, não sei, acho que vai uns 20 pessoas. Então, quer dizer que... 30, quase 500 pessoas passaram. Você lembra de quantos? É verdade. Você lembra de quantos? Doutor, tá acabando. Ai, nossa! Você volta. Volto. E você vai voltar também no The Doctor Show. Vamos lá no Dr. Show. Aliás, tem a imersão em abril, que você já está super convidado. Eu vou. Aliás, o seu futuro paciente. Olha quanta honra, gente. Fazer contigo. Eu também estarei lá na consulta. Depois eu vou trazer os resultados aqui. Eu quero ver essa consulta com o iFood, que eu amei. Fechou, doutor. Fechou. Já vê a agenda de vocês. Lá na rádio foi muito legal, porque o doutor lançou o hashtag André Emagrece e entrou uma ouvinte falando: André, a gente está com você. André, então estamos juntos. Eu nem sabia o quanto de eu ter aberto o meu regime, as minhas dificuldades diárias toda sexta-feira. As pessoas se conectam. Se conectam. Até, arrepiada de falar. É mais fácil você conectar do que uma pessoa que está levemente acima do peso, que quer perder só 5 quilos. Sim. Porque se você está ali com esperança, quantas outras pessoas não tinham já nem esperança? E fala assim, nossa, ela precisa perder uns 15, 20. Acho 40. Que é isso. Vamos comer. Eu falo que a gente tem que dividir as metas. Né? Vamos 20 primeiro, as primeiras, isso, você vai indo aos poucos. E daí essa pessoa fala, nossa, ela vai conseguir, então eu vou junto. Se conecta com você. Uma força para outra, né? E sabe aquele dia, André, que você pensa em desistir, que você fala assim, ai, tô de saco cheio agora, eu não vou fazer mais nada. Aí você fala, não, peraí, tem um monte de gente que está ali esperando o meu resultado, então eu tenho compromisso, não é só comigo. Isso funciona. Funciona muito. Puxa, a gente quer te agradecer. Eu queria que você colocasse de novo. Parabéns mesmo. Vendemos tanto, tem que ter o retorno. Fantástica. Tem que ter o retorno. E na rádio também, né, doutor? Liliane 2, o retorno. Doutora Liliane. Antes de terminar e te pedir as suas redes sociais, eu não tenho como não deixar de fazer alguns agradecimentos. Pro pessoal. Né, a Bela Paulista, a gente já falou, que é a nossa parceira o ano passado. Nossa, traz cada coisas legais, os convidados adoram. A gente tem a Rec Brindes, que é uma canequinha. Depois você vai receber. Então, chega o estoque, uma canequinha linda, maravilhosa, da Rec Brindes, que eles fazem. Só que eles vão trazer semana que vem, mas eu te levo lá. A gente vai mandar uma canequinha especial nova. Quem sabe a gente não faz a do The Doctor Show com a Rec Brindes? Isso, eles são ótimos. Vou avisar para ela, ela tinha me falado. Já vou te indicar, foi um aluno meu, que eu dava aula na universidade. Depois, a vida me trouxe de novo. E eu quero agradecer o pessoal do estúdio aqui, o Vitor, o Bruno, porque assim, quando a gente pensou em fazer o podcast... Indústria de Favela também, né? Primeiro do estúdio, porque assim, a gente pensou e... Tem esse estúdio maravilhoso, então eu quero agradecer o Bruno, o Vitor, todo mundo da nossa equipe. A gente tem uma equipe muito legal. E para completar, a Indústria da Favela, que é um pessoal, né, doutor? Super bacana. A gente fala assim, por que tem esse nome aqui? É um cara que eu conhecia, que ele faz muita coisa social, né? Esse negócio foi fazer um evento social que a prefeitura deu para as pessoas lá e me chamaram no domingo de manhã. Se eu não vir, mas claro que eu vou. Falei, claro que eu vou. Peguei e fui lá domingo de manhã para lá de Campinas, né? Aí nós fomos no evento social, falando, apresentamos, fiz a apresentação, esse negócio todo, foi a cidade toda, lá uma cidade bem pequenininha, mas muito gostosa, né? 3 mil habitantes, mas muito gostosa. Então fizemos esse evento social com o pessoal, apresentei, e eu notei que tinha esse cara, o que ele fez? Ele pegou cabeleireiros da cidade,
ele doou todos os produtos e pegavam pessoas, moradores de rua, cortava o cabelo, fazia maquiagem, fazia um monte de coisa. Eu conheci, acho que era um que chamava Projeto Tesourinha, uma coisa assim também, né? Coisa desse tipo, né? Que ele fez. Aí eu convidei ele para dar entrevista. Ele falou assim: vou patrocinar vocês aqui, que eu vou dar toda semana. Você vai receber também, eu vou dar o shampoo, esse negócio todo. E na ideia dele é o seguinte: que eu produzi uma qualidade assim fantástica, eu uso, André, nós usamos, muito boa mesmo, não é porque ele é patrocinador. Então ele falou: por que o pessoal assim de comunidade não pode ter um produto com qualidade boa? Então ele colocou o nome de Indústria para a Favela, que é um produto com qualidade que vai para comunidades. Então o pessoal adora, que você vai receber a caneca e vai voltar. O kit presente. Como que te encontra? Como que te encontra? Então o meu Instagram, ele é @doutora por extenso, não é DRA, então doutora Liliane. Doutora Liliane, tem um ponto. Nem coloquei ponto, nem coloquei o Opperman, que é para não complicar, a gente tem que facilitar. Doutora Liliane só. Doutora Liliane E a gente tem o The Doctor Show Oficial. Doctor Show Oficial. Sigam, toquem o sininho, fazem tudo isso, gente. Toda quarta-feira, às 9 da noite, entra um episódio. Olha que lindo. E a gente tem um curso online também. Sim, como é que é o curso online? O curso online, o Mind Detox, está também pelo Instagram. São 7 semanas, né? São ferramentas que também não estão... Segue o livro aqui. Algumas estão no livro, outras não estão no livro, mas está nesse curso online de 20 aulas. Certo. Que a pessoa vai ficar 7 semanas ali, né, entendendo todo esse conteúdo para mudança da mente. E temos a imersão para profissionais de saúde, que eu faço muito questão que vocês estejam lá em abril. E todas as dicas, né? Porque eu já estou seguindo a doutora Liliane. Muito obrigada. Eu que agradeço. Olha, volte sempre mesmo. Eu realmente adorei as dicas. Nossa, maravilhosa. Adorei. E como é que te encontra, doutor Bactéria? Se chama Doutor Bactéria. Cadê você, doutor Bactéria? No Instagram, DR Bactéria Oficial. Daí vai até no Bate-Papo, né? Bate-Papo. A gente está com uma campanha para aumentar lá o Instagram e ativar o canal do YouTube, né? Que a gente tem vídeos muito legais. Na Vibe Mundial, a gente está ao vivo toda sexta-feira, das 10 às 10h25. Tá super legal, tá bombando a rádio 95.7. Isso, agora rumo a 2 milhões de seguidores. Uau! Rumo a 2 milhões. Já chegamos a 1 milhão e pouco, né? Já está subindo 2 mil por dia, tá bacana. Muito bom. Parabéns. Amei essa entrevista. Também. Amei estar com vocês. Obrigada, doutora. Obrigado. Volte sempre. Tchau. Tchau, gente.